Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha caixa. Hoje trago-vos este saco reutilizável, mais conhecido pelo Eco Bag. Vamos lá? Então, vamos começar por cortar dois retângulos com estas dimensões. Eu usei um pano cru, um algodão cru. Depois das duas peças, vamos então fazer duas alças com estas dimensões. E começamos então por cozer os três lados, deixando uma abertura. Depois vamos então unir as peças, deixando o direito para fora, ou seja, vamos fazer avesso com avesso. Depois cortamos os dois cantos e viramos os tecidos. Com a ajuda da tesoura, empurramos bem os cantinhos para fora. Agora vamos fazer uma nova costura, deixando esta parte escondida, então vamos ter de fazer por dentro, a toda a volta, até aqui. É preferível cozer um bocadinho mais dentro, para não corrermos o risco de trilhar o tecido, está bem? Depois ao virar o saco vai ficar com o acabamento perfeito, ou seja, não vai ficar fios por dentro e vai ficar com esta costura por fora direitinha. Depois passamos então para a boca do saco e vamos fazer uma bainha com cerca de 2 cm, mais ou menos. Agora vamos fazer as alças, mas vamos fazer tendo atenção que vai ser o direito para dentro. Dobramos ao meio. Vamos alfinetando e depois vamos cozer a toda a volta, deixando esta abertura e fechamos só aqui. Depois de cozida, vamos cortar os cantinhos. E com a ajuda da tesoura ou de um pincel, vamos empurrar a alça, ajustando bem o cantinho para fora. Depois passamos a ferro as alças, ficam assim, e vamos virar a abertura para dentro, cerca de 1 cm, até ficar assim, direitinha. Depois vamos aplicar na boca do saco. Com o cuidado da alça não ficar torta, aplicamos do outro lado e fazemos o mesmo processo na parte de trás. Depois vamos cozer, mas antes temos de confirmar se as distâncias estão iguais. Eu deixei cerca de 3 dedos de cada lado. E ficou assim. Agora vamos para a segunda fase, a estampagem. Eu usei uma mica, meti dentro do saco, pode usar um plástico qualquer. Depois vai escolher uma folha que tenha relevo, que seja um efeito engraçado. Eu escolhi um cedro. Tirei algumas pontinhas para se notar a parte do início do tronco, que vão ser usadas também. Depois, noutra mica, vamos usar tinta de tecido, um pincel e umas gotas de água e vamos espalhar. Não precisa de ficar muita água, é só mesmo uma pinguinha ou outra, que era para conseguir espalhar bem a tinta desta forma. Não pode ficar a abrir a tinta, tem de ficar bem juntinha. Se tiver a abrir não está a resultar. E depois vamos pincelar bem. Eu, como esta folha é fininha, acabei por fazer assim, não pus só de um lado, acabei por pôr dos dois lados. E depois colocamos em cima. Pintei mais uma folha e coloquei novamente em cima. É claro que isto depende muito das folhas que vocês escolham. O padrão são vocês que vão fazer, então podem fazer ao vosso gosto. Colocamos mais uma mica em cima e com o rolo da massa ou outra coisa qualquer que consigam fazer isto, rodar, vão espremer, espalmar. Tiramos. E o resto da mica ainda tem tinta, então essa tinta vai fazer um tom mais esbatido, o que acaba por fazer um degradê que fica bastante interessante. Voltamos a espalmar com o rolo da massa. Tiramos e vemos como é que fica. Eu acabei por não pôr a terceira folha, pus as pontinhas pequeninas, que acabou por dar um efeito muito giro e fez ali um padrão mais trabalhado.
Sejam criativos, no fundo é isto. É uma ideia mais sustentável e nos dias que correm temos de proteger o nosso planeta, então evitem o plástico e usem sacos de tecido reutilizáveis que lavam e estão prontos a usar novamente. Espero que tenham gostado, obrigada por estarem desse lado, subscrevam o canal, partilhem e comentem. Até à próxima!